Após perder toda sua família no ataque de um T-Rex, um pequeno dinossauro precisa enfrentar os perigos do Cretáceo e lutar por sua vida para poder se tornar um adulto e ir atrás de vingança. E aí pessoal, sejam muito bem-vindos, eu sou o NodeReact. Hoje nós recapitularemos a história do filme Speckles, o Tarbossauro, de 2012, então preparem-se, é hora do recap! Há 80 milhões de anos atrás, numa linda noite de lua cheia, um filhote de Tarbossauro eclode do seu ovo e recebe o nome de Speckles, por causa das manchas em seu rosto. Criado por sua mãe, o pequeno dinossauro vive com Veloz, seu irmão mais velho, que já tem mais de 10 anos, e as gêmeas, as duas irmãs do meio. Com 5 bocas para alimentar, a mãe Tarbossauro decide levar a família para caçar, porém como Speckles ainda é muito novo, ela o deixa assistindo enquanto eles se preparam para emboscar um grupo de Parasaurolophus. Com todos em suas posições, Veloz avança com tudo na direção da manada de herbívoros, conseguindo separar 3 deles, e conduzi-los na direção das gêmeas, que ficam escondidas na moita esperando se aproximarem. Assim que as presas chegam perto o suficiente, as irmãs saem de trás dos arbustos e se juntam ao Veloz, para conduzi-las na direção da matriarca, que morde o pescoço de um dos Parasauros e o elimina instantaneamente. Após a caçada, a família de Tarbossauros se reúne e começam a se alimentar, sem imaginar que no topo de uma colina, um grande tiranossauro caolho está observando-os de longe. Apesar de se sentir tentado a atacar e conquistar o território, o T-Rex vê que eles estão em maior número e decide apenas recuar, esperando outra oportunidade para dar o bote. Depois da refeição, a mamãe Tarbossauro e seu filho mais velho ficam deitados enquanto Speckles tenta brincar com as gêmeas. Mas ao ver que elas não querem deixar o caçula participar, Veloz decide se juntar aos irmãos e levá-los para um passeio na floresta. Enquanto exploram o lugar, Speckles encontra um filhote de Repenomamus que começa a fugir, atraindo o pequeno predador até seu ninho. Ao ver a família de texugos pré-históricos, o pequeno Tarbossauro fica com dó e desiste de eliminar os mamíferos, permitindo que eles voltem para o ninho. Assim que fica sozinho, Speckles ouve um som estranho no meio das árvores e começa a segui-lo, indo parar bem onde um Therizinosauro está comendo cascalhos para ajudar na digestão. Mesmo sendo herbívoro, esse grande dinossauro de garras compridas é extremamente territorialista e por causa disso se prepara para atacar Speckles assim que nota sua presença. Porém, quando ele está prestes a desferir o golpe, Veloz surge do meio do mato e acerta uma cabeçada na criatura, fazendo-o voar longe. Assim que o Therizinosauro se levanta, as gêmeas também aparecem e os 4 começam a fugir enquanto são perseguidos pelo Wolverine pré-histórico. Do topo da colina, o Tiranossauro Caolho acorda com os gritos de desespero do pequeno Speckles. Mas antes que decida se envolver na perseguição, ele vê um Pinacossauro se esfregando numa rocha para limpar a pele. Apesar de ser bem lento, os dinossauros dessa espécie têm um tipo de martelo na ponta da sua cauda, capaz de nocautear qualquer um que tente atacá-lo. Faminto, o Caolho decide que não pode desperdiçar a oportunidade e começa a empurrar uma rocha na direção do Pinacossauro, esmagando sua cauda e deixando-o completamente indefeso. Com a presa quase que totalmente imóvel, o T-Rex vai até ela e finaliza a caçada com uma mordida no pescoço, acabando com o sofrimento do dinossauro e enfim podendo saciar sua fome. Enquanto ele come, a família de Tarbossauros decide sair para caçar novamente, mas com a ajuda de Speckles dessa vez. Após definirem a estratégia, o caçula se junta ao irmão mais velho e eles começam a espreitar outra manada de Parasauros. Porém, ao invés de esperar as ordens de Veloz para atacar os mais jovens, o pequeno Speckles decide avançar sozinho na direção dos adultos. Vendo a oportunidade perfeita para conquistar o território, o Caolho decide descer até o vale e começa a guiar a manada na direção do pequeno Tarbossauro, obrigando Veloz a se enfiar no meio da multidão para evitar que Speckles seja atingido, sendo esmagado em seu lugar. Ainda assim, os herbívoros continuam correndo do Tiranossauro e acabam encurralando as gêmeas na beira de um penhasco, derrubando-as no abismo sem que elas tenham a mínima chance de sobreviver. Após perder 3 de seus filhos de uma vez, a mãe Tarbossauro começa a se lamentar, até que o Tiranossauro para bem na frente dela e a desafia para uma luta pelo território. Mesmo de luto, a fêmea não pode recuar e começa a enfrentar o Caolho, que morde seu pescoço e a derruba no chão. Ainda assim, ela consegue revidar e acerta uma patada no rosto do T-Rex bugado, fazendo sua mandíbula sangrar.
Após a fêmea se levantar, o tiranossauro mais uma vez morde seu pescoço e começa a empurrá-la na direção do penhasco, derrubando-a no abismo e enfim tomando o território. Um mês depois de perder toda sua família no ataque do T-Rex, Speckles vive escondido em meia floresta e mal tem o que comer ou beber, pois os Velociraptors andam sempre em grupo, devorando tudo que encontram pelo caminho. Completamente faminto, o filhote de Tarbossauro decide seguir alguns pterossauros até o ninho para tentar roubar os ovos. No entanto, como a fêmea está sempre protegendo o lar, ele entra no modo stealth e vai caminhando furtivamente até conseguir alcançar o alimento. Mas no momento em que Speckles termina de saciar sua fome, um pterossauro adulto o flagra comendo os ovos e começa a atacá-lo, obrigando o pequeno predador a correr pelas fendas das rochas. Ainda assim, a criatura continua atrás dele, até que consegue derrubá-lo das pedras, fazendo-o cair no meio do oceano. Após voltar para a terra firme, Speckles vai para cima de uma rocha e decide dormir. Porém, enquanto ele está deitado, um grupo de Velociraptors passa perseguindo um filhote de Hypsilophodonte e ele decide ir atrás, curioso para saber o que acontecerá. Sem imaginar que o filhote de Tarbossauro está atrás deles, o grupo de predadores continua a perseguição até que a presa acaba ficando atolada no meio da areia movediça. Com sede de sangue, um dos Velociraptors salta em cima do Hypsilophodonte e abocanha seu pescoço, mas apenas para também ser sugado pela lama altamente viscosa. Vendo que não há nada que possam fazer, o restante do grupo recua, enquanto Speckles observa aqueles animais sendo engolidos, e se pergunta se há algum tipo de monstro no lamaçal. Com fome e cansado, o filhote de Tarbossauro decide voltar ao seu antigo ninho, onde começa a lamentar pela perda da sua família. Porém, enquanto ele brinca inocentemente com seu antigo osso, o tiranossauro demente aparece e larga uma presa no meio das rochas. Aproveitando que o predador foi beber água no córrego, Speckles se aproxima da carcaça e começa a devorá-la, comendo carne pela primeira vez em muito tempo. Porém, o caolho retorna e o flagra roubando sua comida, dando início à perseguição. Durante a fuga, Speckles acaba tropeçando no meio de uma caverna e deixa o pedaço de carne cair, quase sendo abocanhado pelo T-Rex quando volta para recuperar a janta. Ainda assim, o pequeno Tarbossauro consegue escapar com a comida e tem sua primeira noite de sono decente em muito tempo. 4 anos mais tarde, Speckles consegue sobreviver e continua crescendo cada vez mais. Porém, como ainda é pequeno para vingar sua família, ele vive escondido observando a rotina dos outros dinossauros, assistindo de camarote a briga entre dois torossauros disputando para saber quem será o novo macho alfa. De longe, o caolho também assiste a disputa, em que o antigo líder perde os chifres e acaba sendo exilado. Com o animal totalmente indefeso, o T-Rex decide finalmente agir e começa a caçar o torossauro ferido. Mas durante a perseguição, ele acaba dando de frente com o Therizinosauro, que está disposto a enfrentar qualquer um para defender seu território. Encurralado, o caolho começa a recuar enquanto o grande herbívoro avança na direção dele. E quando acha que não tem mais para onde o invasor escapar, o animal decide atacar. No entanto, o T-Rex consegue desviar no último segundo e o Therizinosauro prende as garras no tronco de uma árvore. Com o alvo indefeso, o caolho se aproxima pelo outro lado e abocanha seu pescoço, tirando a vida da presa e começando a devorá-la logo em seguida. Enquanto o tiranossauro faz a refeição, um filhote de Tarbossauro com olhos azuis se aproxima lentamente e tenta pegar um pouco da comida, mas Caolho nota sua presença e começa a persegui-lo, dando a chance para que Speckles pegue um pedaço de carne e leve para a caverna. Enquanto ele está fazendo sua refeição, um outro filhote de Tarbossauro aparece e eles começam a disputar pela comida. Porém, Speckles nota que ela está cheia de feridas causadas pelo caolho e decide dividir a refeição, começando uma grande parceria com a fêmea de olhos azuis. 5 anos mais tarde, Speckles e Blue Eyes já estão com aproximadamente 10 anos de idade e agora são grandes e extremamente rápidos, conseguindo caçar e se manter com bastante facilidade. Mas apesar disso, eles decidem se mudar para longe do caolho e passam a viver suas vidas normalmente, esquecendo a ideia de vingança e pensando apenas no futuro. Até que em uma certa tarde, enquanto eles estão caçando naquele lamaçal, o tiranossauro surge das cinzas e começa a avançar na direção da Blue Eyes, obrigando a dupla de Tarbossauros a se unirem contra ele. Ainda assim, Speckles sabe que não será capaz de derrotá-lo e recua por um instante, dando a brecha para que Caolho avance na direção da fêmea e a derrube no chão.
Ao ver o que ele fez, o macho se enche de coragem e avança na direção do T-Rex, mordendo a parte da coxa do predador. Com isso, eles começam a se encarar enquanto Blue Eyes levanta, porém Speckles sabe que não será o suficiente e decide atrair o predador para a areia movediça. Assim que toca na superfície úmida, Caolho acha estranho e começa a recuar, obrigando o Tarbossauro a provocá-lo e atraí-lo ainda mais para dentro da lama. Dessa maneira, ele finalmente consegue fazer com que o T-Rex fique preso e começa a caminhar na direção do Blue Eyes para comemorarem a vitória. Porém, logo Caolho consegue sair da lama e começa a encará-los furiosamente. Imparável, o Tiranossauro faz a dupla correr por suas vidas, obrigando-os a se distanciarem ainda mais do antigo ninho para ficarem longe do Caolho. Enquanto caminham, Blue Eyes fica exausta e suas patas começam a falhar, obrigando Speckles a parar para tentar encorajá-la. Mas enquanto ele tenta incentivar a fêmea, um grupo de torossauros passam por eles e a dupla decide segui-los, indo parar numa grande lagoa de águas termais, onde os dinossauros descansam e curam suas feridas. 10 anos depois, o casal de Tarbossauros agora já está na fase adulta e decidem aproveitar que é época de acasalamento para construírem seu novo ninho. Mas como precisam de comida para se manter, Speckles sai para caçar e mesmo sozinho consegue abater um poderoso torossauro, o derrubando e eliminando-o com uma simples mordida. Sem que ele saiba, o Caolho consegue encontrá-los e observa tudo de longe. O maldito T-Rex decide segui-lo até o local do ninho e arremessa uma rocha gigantesca em cima do casal, quando estão se alimentando. Ao ver a pedra vindo em sua direção, Speckles empurra Blue Eyes para o lado e acaba sendo atingido, caindo com tudo no mar gelado. Fora d'água, a fêmea de Tarbossauro enfrenta o Caolho para proteger seu ninho. Mas mesmo sendo uma adulta, ela não tem força o suficiente e é facilmente derrotada pelo Tiranossauro. Decidida a proteger seu lar, Blue Eyes chuta o rosto do T-Rex, assim como a mãe de Speckles fez. Porém não demora muito para que ela seja derrotada mais uma vez e fique completamente indefesa. Nesse momento, Speckles sai da água com sangue nos olhos e pronto para lutar até acabar com esse pesadelo. Decididos, os dois machos começam a se encarar e rugir um pro outro por algum tempo. Até que o Caolho decide começar o ataque e acerta uma cabeçada no inimigo. Nesse momento, Blue Eyes volta pro combate e acerta uma mordida na cauda do T-Rex, que consegue se soltar facilmente e mais uma vez a arremessa para longe. Aproveitando que Speckles se distraiu com a fêmea, o Caolho avança na direção dele e lhe acerta uma mordida no pescoço, começando a arrastá-lo na direção do penhasco, assim como fez com sua mãe. Mas no último segundo, o Tarbossauro vê Blue Eyes no chão e começa a se lembrar de tudo que a lagartixa endiabrada já fez, se enchendo de fúria e ficando ainda mais motivado a acabar com ele de uma vez por todas. Com isso, Speckles consegue se soltar e começa a se sair melhor no combate, mordendo o pescoço do Tiranossauro e empurrando-o para longe com uma força incrível. Dessa forma, o Tarbossauro consegue vencer e o T-Rex não tem outra opção senão recuar completamente derrotado, mas decidido a voltar e se vingar. Após a vitória, o casal de Tarbossauros decide voltar para o antigo ninho onde Speckles nasceu e expandir a família nesse lugar, colocando os ovos e ficando de vigia 24 horas por dia até eles chocarem. Quando finalmente chega o momento, apenas 2 dos ovos eclodem e o casal começa a recebê-los. Porém, enquanto eles estão distraídos, um último filhote cheio de manchas no rosto sai do ovo e Speckles decide lhe chamar de Junior. Com 5 integrantes na família, eles passam os próximos dias vivendo tranquilamente, porém o Cretáceo já está perto do fim e o planeta inteiro começa a sofrer mudanças, fazendo com que inúmeros vulcões entrem em erupção. Em uma dessas explosões, a terra em volta do ninho começa a tremer e eles decidem agrupar, mas quando as rochas ferventes começam a cair dos céus e o dia se transforma em noite, a família de Tarbossauros não tem outra opção senão abandonar o ninho e fugir. No meio da floresta, os dinossauros começam a ser atingidos pelas pedras escaldantes que incendeiam as árvores, carbonizando tudo que encontra pelo caminho. Sabendo que não pode passar por lá, Speckles e sua família decidem fugir pelas cavernas. Entretanto, os tremores fazem as rochas começarem a ceder e uma delas acaba esmagando o filho mais velho, acertando-o do meio de raspão. Nesse momento, Speckles salva o que foi atingido de raspão enquanto Blue Eyes tenta tirar a pedra de cima do filhote. No entanto, ela percebe que há outra rocha caindo e corre para evitar que Junior seja esmagado, empurrando-o para longe, sendo atingida no lugar dele. Ainda assim, ela consegue se levantar e começa a fugir junto com a família, mesmo com bastante dificuldade.
Com a destruição da floresta, uma quantidade imensa de dinossauros perdeu o lar e eles se unem em um bando para procurar um novo abrigo. Mas como Blue Eyes está machucada, a família de Tarbossauros não consegue acompanhar e lentamente vai ficando para trás, se tornando o alvo perfeito para os Velociraptors que seguem a manada. Enquanto os pequenos predadores tentam caçar os filhotes do grupo, Blue Eyes começa a ficar exausta por causa da ferida e já não consegue mais caminhar, tombando no meio da trilha e ficando estagnada no chão. Assim que percebe isso, Speckles e seus filhos voltam e começam a incentivar a fêmea a levantar. Mas enquanto eles falam com ela, um outro dinossauro ferido tomba logo atrás deles e os Velociraptors rapidamente se agrupam ao redor da carcaça, começando a devorá-la como se não houvesse amanhã. Sabendo que é isso que acontecerá com Blue Eyes caso ela não se levante, Speckles começa a insistir para ela se mexer. Porém, toda a movimentação faz com que os Velociraptors notem a presença deles e comecem a correr na direção da família, prontos para devorar a fêmea. Já sabendo a intenção deles, o Tarbossauro avança decidido a esmagar as malditas criaturas, mas eles rapidamente notam a presença dos filhotes e começam a encurralar a família, com alguns avançando na direção das crias enquanto outros ficam para encarar o adulto. Ao ver os dois Velociraptors se aproximando dos seus filhotes, Speckles se apressa e esmaga um deles enquanto destrói o outro com uma mordida. Ainda assim, as lagartixas sorrateiras não desistem e começam a pular em cima do Tarbossauro, obrigando-o a entrar numa batalha mortal para salvar sua esposa e filhos. Mesmo encurralado, Speckles continua lutando e tirando a vida de todos que ousam se aproximar de sua família. Mas quando a vida de Blue Eyes começa a se esvair, ele decide parar de lutar e se aproxima para a última despedida. Após ver sua esposa perdendo a vida diante de seus olhos, ele decide deixar o corpo dela para trás e começa a correr com os filhotes na direção do restante da manada, deixando os Velociraptors se alimentarem de Blue Eyes para que seus filhos possam sobreviver. Depois de 2 semanas andando pelo deserto, o grupo de dinossauros finalmente chega em uma zona habitável e decidem construir seus ninhos nesse novo lugar. Mas antes mesmo que eles pudessem se estabelecer, o Caolho os encontra e decide aproveitar que o grupo está numa passagem estreita para concluir sua vingança contra Speckles. Enquanto a família de Tarbossauros observa o mar, o T-Rex começa a perseguir a manada, conduzindo centenas de dinossauros na direção de Speckles e seus filhos. Relembrando do que aconteceu com suas irmãs quando era pequeno, o rapaz avança na direção da multidão para salvar os filhotes, mas acaba batendo na cabeça de um Triceratops e desmaia instantaneamente. Após os outros dinossauros passarem, Caolho chega nos pequenos e acerta uma cabeçada no do meio, fazendo com que ele seja esmagado contra as rochas. Ao ver isso, Speckles corre na direção de Junior e decide que dará sua vida para proteger a do seu último filho, ficando determinada a fazer o Tiranossauro pagar por tudo que lhe causou. Quando a batalha começa, Caolho pula na direção do Tarbossauro que revida e consegue morder seu pescoço, derrubando-o no chão com bastante facilidade. Em desvantagem, o Tiranossauro decide usar uma estratégia suja e começa a tentar atacar o filhote, conseguindo acertar diversos golpes em Speckles enquanto ele se esforça para salvar Junior. Por fim, Caolho aproveita a distração do Tarbossauro para acertar sua cauda no filhote, derrubando-o no mar para acabar de vez com a família de Speckles. Mas dessa vez, o pai está disposto a revidar e também acerta um golpe no T-Rex, derrubando-o na água. Preocupado, o Tarbossauro começa a procurar pelo seu filhote no mar e percebe que Junior conseguiu sobreviver. Mas como Caolho também está no oceano, ele toma distância e salta bem em cima do Tiranossauro, dando início a uma batalha de titãs embaixo d'água. Enquanto lutam, Speckles consegue arranhar o T-Rex e fazê-lo sangrar, o que acaba atraindo uma dupla de Tilossauros de mais de 15 metros, que estão prontos para devorar tudo que encontrarem pelo caminho. Enquanto os monstros marinhos não chegam, Speckles volta para a superfície, onde continua mordendo o pescoço do Caolho. Mas ao ver seu filho se debatendo na água, ele decide abandonar a batalha e começa a nadar para salvá-lo. Se aproveitando da distração, o T-Rex aparece na superfície pronto para atacar o inimigo pelas costas. Mas é pego pelos Tilossauros no último segundo, sendo arrastado para o fundo do oceano, onde é devorado ainda vivo. Finalmente em paz, Speckles começa a nadar na direção de Junior, porém está extremamente cansado e começa a perder a consciência. Desmaiado, o Tarbossauro está prestes a se afogar quando ouve o choro do filhote e percebe que não pode abandoná-lo, juntando suas últimas forças para chegar até o caçula e levá-lo para a terra firme novamente. Mesmo completamente exausto, Speckles consegue chegar na praia e começa a caminhar na direção de uma nova terra para o seu filho. Um lugar com água, bastante vegetação e seguro para que Junior
Thor cresça feliz e se torne um grande Tarbossauro, assim como ele. Galera, mas e vocês, conseguiram passar por tudo que Speckles enfrentou e acham que o Caolho teve o final que merecia? Deixa aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá!